Uma coisa que impede muito a gente de vender o nosso trabalho é nós não entendermos, nós não nos vermos como vendedores. Vendedores mesmo, como empreendedores, né? Quem é que lembra daqueles filmes dos Estados Unidos que as crianças vão para frente da casa vender suco de limão? Quem aqui tem uma história da sua vida que, muito nova ou muito novo, você tentou vender alguma coisa ou começou a vender algumas coisas, né? Todo mundo tem uma história dessa, né? Eu lembro a primeira vez que eu vendi um shape, eu andava de skate, né? E aí eu vendi um shape para um amigo meu. Eu não ia mais usar, eu desparafusei lá o truque, tirei as rodinhas, peguei e vendi um shape para um amigo meu. E eu vendi por R$ 5 na época. E eu lembro que na época eu era bem novinho. Cara, R$ 5 seria, sei lá, tipo 25 hoje, tipo R$ 30 hoje, né? Quando ele me deu os 5, eu falei, caraca, eu vendi o shape por R$ 5, cara. O shape usado, que eu nem ia usar mais, porque eu troquei, eu vendi ele e agora eu tô aqui com um valor aqui na minha mão, que é o shape. Então, assim, eu quero que vocês se lembrem, quem tem essa experiência, eu quero que vocês se lembrem dessas experiências, mesmo que tenham sido juvenis, mesmo que tenham sido imaturas, sei lá, inocentes, mas o que aquela experiência gerou em você de, tipo, caraca, eu vendi. Eu também lembro de uma vez, eu estava na faculdade de arquitetura, estava ali no segundo ano, acho, quarto semestre, né, da faculdade, completamente duro, liso, não tinha onde cair morto. Ia ter uma viagem da faculdade. Porra, todo mundo ia, todos os meus amigos iam. E eu não tinha dinheiro para pagar a viagem, nem para dinheiro para ter lá na viagem. E aí, o que eu fiz? Eu peguei R$ 20, fui no supermercado e fiz brigadeiro. E fui para a faculdade e transformei aqueles 20 em 45, sei lá. Peguei os 45, fui, aí dessa vez eu falei, vou fazer bolo de chocolate. Aí fiz a forma, fiz aqueles bolos prontos, né? Fiz lá na forma, dividi bonitinho, botei no papel alumínio, bolo gelado. Transformei os 45 em 86, sei lá, né? E eu lembro que essa experiência, cara, foi muito bacana, porque eu conseguia ver que, tipo assim, cara, eu faço o bolo aqui, eu recheio, eu faço ele com o maior carinho, com o maior cuidado, pô, botava até boné pra não cair cabelo, etc. E levava pra faculdade. Eu procurava as pessoas certas, eu esperava chegar aqueles amigos que trabalhavam, chegavam na faculdade morrendo de fome. Na hora que eles iam pra cantina comprar, eu já parava eles e falava, ó, tem aqui, ó, bolo pra sobremesa e tal, não sei o quê. E, cara, eu não só paguei a viagem, como eu fui com dinheiro e eu voltei com dinheiro só fazendo lanchinhos na faculdade pra galera. Cheguei a fazer beirutinho, fiz um monte de lanche pra galera na faculdade. Então, perceba, por que comida a gente consegue vender, consegue fazer um brigadeiro e sair aí para vender? A gente sempre vai ter o medo, a insegurança, né, de tipo, se apresentar, de oferecer, né? Mas por que tem algumas coisas que a gente tem talvez mais facilidade assim de falar, ó, isso aqui tá à venda, né? Eu costumo dizer muito também que uma casa, um apartamento, cara, ninguém entrega casa e apartamento por pechincha, né? Todo mundo vira bom vendedor, praticamente, quando está vendendo uma casa ou um apartamento. E por que quando a gente está falando de arte, você não consegue passar um preço justo? E a primeira resposta que veio na cabeça de vocês, eu tenho certeza. Porque a arte é desvalorizada por algumas pessoas. E eu vou te dizer uma coisa disruptiva, muito doido agora que eu vou te dizer. A arte, ela é mais desvalorizada por quem faz a arte do que pelas pessoas, por algumas pessoas. Eu também falava muito isso. Ah, essa cidade aqui é horrível, ninguém valoriza a arte nessa cidade. Mas espera aí, eu estava valorizando? Eu estava valorizando o meu trabalho artístico? Porque quando é para vender o seu carro, cara, você faz a melhor avaliação dele. Você lava ele, você tira a foto, você faz dele o... Porra! Porque você não quer tomar prejuízo naquele carro. Quando você vai vender seu apartamento e chega o cara para avaliar, você fala, pô, aqui é ótimo, o sol entra aqui e tal, não sei o que, nananana. Agora, por que quando a gente está falando de arte, a gente, o próprio artista, já tem medo, já tem insegurança?
Eu quero que vocês percebam, e aí entende se quiser, é que quando a gente está falando de arte, quando a gente está falando de lettering, tá? Quem tá mandando na gente aqui, quem tá possuído aqui da gente, é o artista. E o artista, ele tem essas crenças do desvalorizado, do boêmio, do vagabundo. E isso é normal, tá? Isso é normal. Isso é uma crença que tem no mundo inteiro. No mundo inteiro, se você quiser ser artista, você vai ter que lidar com essas questões, com essas crenças. Tipo, mas será? Mas eu tenho medo, mas eu tenho segurança, tá? E quando a gente fala de precificar um produto e colocar ele para vender, a gente não está mais falando de só artista. A gente não pode mais ser só artista. A gente tem que encarnar o vendedor, tá? E olha, as maiores autoridades aí em venda, elas estão sempre falando isso, né? Todo mundo é vendedor. Você se vende todo dia. Você, mulher, ou até você, homem, né? Principalmente com parceiros, né? Quando você está interessado em alguém, você está gostando de uma pessoa, aquela pessoa conversa com você, você está interessado nela, o que você começa a fazer? Você começa a se preocupar em como você vai aparecer para ela. Você começa a se preocupar no que você vai falar para ela. Por quê? Porque você tem que se vender para aquela pessoa. Até para quando você quer que o seu roteiro de viagem seja aceito na viagem de verão da família. Seu marido está pensando em, vamos para Santos mesmo. E você fala, não, dá para ir para o Nordeste. E ele fala, eita, mas para o Nordeste é muito caro. E aí você fala, não, aqui, CVC, tem um plano de 10 vezes. Quem aqui nunca viveu isso, né? Principalmente com cônjuge, né? Em casa. Você tem que fortalecer uma ideia porque você quer aquela ideia. Então, perceba, sempre quando a gente está nessas situações rotineiras das nossas vidas, a gente está num papel de vendedor, gente.